O atual conflito no Oriente Médio ultrapassa as fronteiras regionais para se tornar um sismo geopolítico que sacode as estruturas da interdependência global. Para compreender a magnitude desse embate, é preciso elevar o olhar acima da polarização ideológica entre blocos e encarar a realidade pragmática dos fatos. O que se decide hoje no Golfo Pérsico reverbera instantaneamente nos preços da energia e das commodities em países distantes, como o Brasil. Nesse tabuleiro, a questão nuclear surge não como um delírio extremista, mas como o derradeiro seguro de vida estatal. Embora a narrativa ocidental frequentemente associe o átomo ao perigo religioso, a história prova que a arma nuclear é, acima de tudo, uma ferramenta de dissuasão e soberania. O medo real de Washington e Tel Aviv não é uma ameaça existencial imediata, mas sim a possibilidade de um Irã nuclear se tornar intocável, protegendo seus vastos recursos e frustrando projetos de expansão territorial e controle de petróleo. Essa lógica de proteção de recursos estratégicos ecoa inclusive em outras latitudes, sugerindo que nações como o Brasil, detentor de terras raras essenciais para a tecnologia militar do século XXI, deveriam considerar a dissuasão como salvaguarda em um mundo cada vez mais predatório. No entanto, a tentativa de neutralizar essa soberania iraniana revelou um erro de cálculo monumental por parte das inteligências ocidentais. Movidos por uma soberba que beira o amadorismo, líderes dos Estados Unidos e de Israel subestimaram a capacidade de retaliação de Teherã, ignorando alertas sobre cidades de mísseis subterrâneas e a eficácia de drones já testados em campos de batalha como a Ucrânia. O que se pretendia ser uma demonstração de força transformou-se em um laboratório involuntário, onde Rússia e China observam e aprimoram suas tecnologias contra o arsenal ocidental. O resultado desse equívoco é um impasse asfixiante. Ao controlar passagens vitais como o Estreito de Hormuz e influenciar um possível bloqueio do Canal de Suez, por causa de presença dos aliados Houthis no Estreito de Bab el-Mandeb, o Irã detém hoje as rédeas da economia europeia e global. Enquanto isso, Israel se vê impedido de uma invasão terrestre direta, limitando-se a uma ocupação brutal no Líbano. Para dar o próximo passo na guerra, os americanos terão que entrar por terra, sozinhos, em um movimento que enfrenta resistência interna crescente. Segundo boa parte dos analistas militares, esta invasão por terra se daria na ilha de Karg, ponto de escoamento de 90% do petróleo produzido no Irã. Há a preocupação de que uma escalada militar contra terminais petrolíferos iranianos não seria apenas uma manobra logística complexa, mas o gatilho para uma recessão mundial sem precedentes, capaz de fazer o preço do barril disparar ainda mais. Já invadir o território de dimensões continentais do Irã, com sua geografia hostil, defendido por milhões de homens motivados, seria uma carnificina de desfecho catastrófico para qualquer agressor. No centro desse dilema está a figura de Donald Trump, cujo pragmatismo empresarial agora colide com o risco da humilhação pessoal. Um recuo diplomático poderia sinalizar fraqueza perante países rivais, mas a continuidade da guerra ameaça implodir a economia que ele prometeu salvar. Pressionado por pesquisas eleitorais desfavoráveis e pelo fantasma de processos judiciais, o líder americano flerta com o desespero, corroborado por declarações repletas de termos chulos e nunca repetidas em público por nenhum outro presidente. No fim, o conflito revela a fragilidade de um sistema onde decisões éticas e estratégicas são sacrificadas em nome da sobrevivência política, provando que a escolha de abandonar acordos diplomáticos em favor da força bruta foi, acima de tudo, um erro histórico de proporções globais. Obrigado por assistir. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva neste singelo canal. Até a próxima!